Olá! Esse tutorial tem o objetivo de lhe ensinar como criar um podcast rápido por meio do aplicativo Anchor. Esse aplicativo pode ser acessado tanto utilizando desktop, ou seja, o seu computador, quanto também no celular. Utilizando no celular, você ainda tem a vantagem de poder usar o microfone do mesmo como meio para a gravação dos seus áudios, o que poderá trazer uma qualidade melhor caso não tenha disponível um microfone específico para a gravação no seu computador. Os primeiros passos para que nós possamos pensar e criar um podcast refere-se à especificação do conteúdo, pensar no conteúdo que você quer transmitir, passar a mensagem, pensar também em possíveis roteiros desse conteúdo e concretizá-los antes da gravação. Esses roteiros vão servir de pauta que seja para um podcast por meio de alguém que será convidado a uma entrevista ou a uma conversa onde você norteará esta. Ou também identificará quais são os elementos para então pensar na segunda etapa, que é o público-alvo. Quem você quer atingir com aquele podcast? Qual é o nicho principal para quem você deseja transmitir aquela mensagem? No item 3, pesquisas e escolha de convidados é essencial para que o podcast não caia na mesmice de ter sempre um áudio apenas falando de um determinado assunto e não tenha, talvez, um respaldo de interações com pessoas e convidados que sejam daquela área ou que sejam especialistas daquele determinado conteúdo que você pretende falar. Ou até mesmo para que você possa ter uma variação dos tipos de podcasts e conteúdos, inclusive de episódios, que você vai apresentar. O item 4 refere-se a equipamentos e programas para gravação. No caso desse tutorial, iremos usar o Anchor, mas você poderá utilizar outros programas disponíveis, além das plataformas para publicação e divulgação, que é o quinto passo. Além das plataformas que forem definidas, quanto mais plataformas, logicamente nós teremos um público-alvo maior. Você também poderá definir um calendário. Esse calendário poderá estar atrelado com um roteiro e também com a escolha de convidados. O objetivo do calendário é tentar se programar para que mantenha o mesmo período, a periodicidade ali de divulgação dos seus podcasts para que o canal não seja ou esquecido ou não tenha a devida atenção pelo público-alvo que for selecionado. Nesse contexto, então, com base desses passos, desses 5 primeiros passos aqui essenciais para a criação de um podcast, nós vamos passar diretamente para a utilização do Anchor para a gravação do nosso podcast. Aqui, a primeira etapa é acessar o site. O site fica disponível por meio da URL anchor.fm. Como mencionei, você pode encontrar também esse aplicativo nas lojas de aplicativos da Google ou do iOS. Na sequência, você precisará criar uma conta. No meu caso, eu já possuo uma conta, irei efetuar o login na mesma. O Anchor, ele vai permitir você utilizar o seu microfone para a gravação ou até a seleção de um outro microfone que você tenha disponível. Então, após você ter o acesso a essa tela principal, onde ele vai designar os passos a serem feitos, o primeiro processo é a criação, a gravação do episódio. Então, você pode clicar em realizar o processo, começar a gravação. Infelizmente, ele só está disponível em inglês, mas não dificulta o uso porque ele é bem intuitivo. Se eu clicar aqui no botão de novo episódio ou Let's Do It, ele vai trazer o usuário até essa tela, onde você pode criar o seu primeiro episódio, onde você pode gravar o seu primeiro episódio ou os demais, receber mensagens, identificar as bibliotecas que você tem para reutilizar áudios e também transições e efeitos de áudio entre aquelas gravações que você efetuar. Nessa situação, eu cliquei em gravar porque é o primeiro processo aqui. E você pode selecionar o tipo de input, ou seja, a entrada para a gravação do seu áudio. E você pode selecionar de acordo com a disponibilidade dos microfones que você tem no seu computador. Após selecionar um microfone em específico, você pode clicar em iniciar a gravação. Neste caso,
eu estou gravando o áudio que ao mesmo tempo está sendo exibido nesse treinamento para vocês. Na sequência, quando você finaliza aquele tempo específico, e é importante também, durante a criação do roteiro e definição dos seus podcasts, dos seus episódios, definir qual é o tempo que você vai utilizar para cada um. O ideal seria uma padronização desse tempo. Aqui estou parando a gravação e aí ele faz o processo de upload, ou seja, de envio do áudio que foi gravado na nossa máquina, no nosso computador, para a plataforma Anchor. Após a finalização do envio desse áudio, você terá a possibilidade de incluir efeitos sonoros e músicas de fundo, e inclusive regular o volume dessa música para que não sobreponha a sua voz. É importante manter a questão do volume da música que for colocada, se você optar por inseri-la, de forma a que permita o reconhecimento da sua voz e não a atenção direcionada mais para o áudio que for ser utilizado. Na sequência, ele vai iniciar o processamento e a finalização. Quando o áudio aparece desta forma, nós temos ele já submetido à plataforma. Eu posso escutá-lo. Neste caso, eu estou gravando o... E posso adicionar uma música de fundo. Aqui existem várias opções por categoria. Posso, por exemplo, selecionar esta. Ela vai demonstrar uma prévia, se eu clicar em play aqui no caso. Ele vai demonstrar uma prévia do áudio ao clicar em play. E se eu clicar nesse outro botão de play, ele vai mostrar para nós o nosso áudio com a música selecionada. Neste caso, eu estou gravando o áudio que ao mesmo tempo está sendo exibido nesse treinamento para vocês. Se vocês perceberem, no começo, utilizando um áudio específico, ele vai demorar alguns segundos para começar a tocar aquilo que foi gravado, certo? Então, é necessário pensar também nesses segundos a mais que serão colocados no áudio devido à seleção de uma determinada música. Se você clicar em aplicar, ele mantém o seu áudio anterior e processa a criação de um novo áudio com aquela música, o que permite, após a criação e talvez a decisão de não utilizar aquele áudio, você refazer novamente aplicando um áudio. E veja que esse ícone aqui no canto indica que foi adicionado um determinado áudio para uma determinada música para esse áudio. Se eu clicar agora no play, nós vamos ter uma prévia do que foi gravado. Neste caso, eu estou gravando o áudio. Na sequência, eu posso optar por alguns procedimentos aqui. Eu posso efetuar o download do arquivo para submeter a uma determinada plataforma, ou eu posso deletar o arquivo. O Anchor também permite a divulgação do podcast por meio dele. Então, eu posso adicionar o episódio aqui, salvar o episódio e, consequentemente, ele vai solicitar algumas informações a respeito desse episódio. Por exemplo, aqui, minha primeira apresentação. Eu vou utilizar o texto que foi identificado, a data de publicação, você pode deixar o now, que seria agora, e você pode subir uma arte para cada um dos episódios. Recomendo ainda que essa arte tenha algum logo padronizado do canal do podcast que você divulgará periodicamente. Isso traz uma identidade também ao seu canal. Aqui, no caso, você pode definir o número da temporada e essa temporada pode ter uma quantidade específica de episódios, né? Então aqui, além de colocar o número do episódio, você pode também definir se o episódio ele é completo, é só um trailer ou bônus, e o tipo de conteúdo, se há um conteúdo limpo, ou seja, que pode ser escutado por diferentes faixas etárias, não há uma restrição, e o explícito, se é aquele conteúdo que traz algumas palavras ou termos que não devem ser escutados por determinada faixa etária. Após essa finalização, você pode subir o seu episódio e ele ficará gravado. Para plataformas de divulgação, peço que identifiquem e olhem a descrição desse vídeo
onde eu deixo alguns links para a indicação de plataformas onde você pode divulgar o seu podcast gravado por meio do Anchor. Espero que esse vídeo tenha sido útil e aguardo vocês no nosso próximo tutorial.